Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 11 de setembro de 2018, são 21 horas e 31 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso. Na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos iniciando o programa com o boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Família vascaína, amigos casaquistas. Mais uma vez dando boa noite apenas por educação, porque a gente está vendo o caminho que o Vasco está traçando nesse campeonato. Ao meu ver, das 3 campanhas em que o Vasco foi rebaixado, essa é a que, infelizmente, está me parecendo o caminho mais irreversível, porque o que a gente está vendo dentro de campo nada mais é do que um reflexo do que está acontecendo fora de campo. Na verdade, do que não está acontecendo fora de campo. É uma equipe apática, um time completamente ineficiente, completamente estéril. Você percebe o comportamento dos jogadores que a gente fica até com a impressão de que quando eles entram em campo já entram derrotados. É uma imagem que assim que o juiz apita o início da partida, você já fica com aquela impressão de que vai ser muito difícil o Vasco até mesmo conseguir um empate. Pasmem. Na semana passada eu até falei que da forma como o Vasco vinha atuando, a gente ia acabar torcendo para conseguir ao menos um empate contra os poderosos América Mineiro e Vitória. E foi o que acabou acontecendo. O Vasco nos 2 jogos saiu perdendo. E a gente sabia que até mesmo fazer um gol ali já seria um grande feito. Contra o América Mineiro até conseguiu, mas durou muito pouco. Logo depois a equipe mineira fez novamente lá o seu gol e ficou na frente do placar. E contra o Vitória, a mesma coisa. Realmente eu não vejo um horizonte para o Vasco nesse campeonato, nesse ano. Da forma como o Vasco vem atuando nesses últimos jogos, especialmente nesses 4 últimos jogos, o Vasco fica na frente do Paraná só. Porque as outras equipes estão reagindo, o Ceará está reagindo, até mesmo a Chapecoense, apesar de ter perdido aí para o Urubu. Mas quando jogou contra o Vasco, o primeiro tempo foi um jogo até parelho. O Vasco teve uma atuação péssima. Então, quer dizer, a gente, até mesmo na vitória, se a gente for recordar, o primeiro tempo daquele jogo foi para ser esquecido. E o que eu vejo nas mídias sociais, nas redes sociais, são torcedores tentando culpar a antiga gestão, uma administração que, a olhos vistos, reconstruiu o Vasco após a passagem do MUV. Eu fico imaginando esse pessoal que está hoje aí, se eles pegam o Vasco da forma como o Eurico Miranda pegou, como nós não estaríamos hoje. De repente o Vasco teria virado um Fluminense aí. E aí a gente vê também muita gente culpando a antiga gestão pelo pessoal que está lá hoje. Lembrar esses novamente, e o atual presidente que está lá, quem elegeu ele foi você que enfiou a chapa amarela lá, a cédula amarela dentro da urna. Porque ele, o que está lá hoje, o Campelo, se vocês não se recordam, vou refrescar a memória de vocês, no dia da eleição lá em São Januário, ele era da chapa verde. O Brant era da chapa amarela, o Horta era da chapa branca e o Eurico da chapa azul. E aí, no meio do jogo, resolveram se unir, porque sabiam que os 3 sozinhos não venceriam aquela eleição. Basta você fazer aí as contas.
até mesmo com a covardia que foi feita da anulação de uma urna com diversos votos legítimos de sócios do Vasco, inclusive sócios remidos, sócios que não precisariam comprovar pagamento, até porque determinadas categorias de sócio no Vasco não pagam mensalidade. E aí o que a gente viu foi uma urna sendo anulada, e mesmo se essa urna, ela sendo anulada, e essas chapas não tivessem se unido, hoje quem estaria lá era o presidente Eurico Miranda. Era a chapa, ou quem depois viesse, até pelos problemas de saúde que o presidente teve, qualquer um da chapa azul que estivesse ali naquele momento estaria fazendo um trabalho muito melhor, com certeza, do que está sendo feito hoje. Então, lembrar para esse pessoal que o atual presidente que está lá hoje, ele está lá porque houve uma união dessas 3 chapas para que essa chapa Júlio Brandt e Alexandre Campelo chegasse lá na eleição da Lagoa. E na eleição na Lagoa, a chapa azul, ela não lançou candidato. Na eleição na Lagoa, a chapa amarela lançou os 2 candidatos. Os 2 candidatos que concorreram eram dessa chapa, da chapa amarela. Essa de que você que enfiou a cédula amarela dentro da urna, estavam lá os nomes dos 2, Alexandre Campelo e o Frank Assunção, aliás, o Júlio Brandt. Então, se o Vasco hoje está nessa situação, seja pelo menos nesse momento o homem tenha a hombridade de assumir o seu erro. Não tem problema nenhum em se assumir o erro, diga, eu errei, eu não devia ter apostado nessa chapa. Ou vocês acham que se o Frank Assunção, se o Júlio Brandt estivesse hoje, seria muito diferente? Temos na direção hoje do Vasco grupos, esses pequenos grupos, né, que se unem, né, os cacos do MUV, temos grupos lá que estão trabalhando junto com essa direção, estão fazendo parte do grupo. Então, assumam a responsabilidade de vocês, assumam que vocês erraram, que vocês acreditaram num grupo que a gente já havia avisado, que já lá atrás, entre junho de 2008 e dezembro de 2014, fizeram o que fizeram no Vasco. O que a gente está vendo hoje, no Vasco, não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Só que, infelizmente, grande parte da torcida do Vasco, ou uma parte da torcida do Vasco, cai no conto do vigário, cai no conto da imprensa, né, que demonizou aí durante décadas o presidente Eurico Miranda. E aí a gente está vendo novamente o Vasco na mão desse pessoal. Um retrato dessa direção é o que foi feito hoje dentro de São Januário, de se tacar fogo. Nem num lixão de Caxias se vê tacar fogo no lixo. Nem num terreno baldio se permite que se taque lixo. E os que estão lá hoje disseram que juntaram lá um monte de lixo, de papelão e madeira e tacaram fogo ao lado do campo anexo de treinamento. Aí eu me recordo de uma imagem que ficou muito famosa na época do MUV, do treinador Dorival Júnior. Teve que dar um treinamento dentro da quadra que é hoje quadra de basquete, né? Na época também servia para treino de futsal. Aliás, até hoje é usado para futsal também, mas a quadra não estava da forma como está hoje, estava completamente destruída. E ele precisou dar um treino ali porque estava chovendo. E aí dentro da quadra tinham goteiras. E aí, como ele fez para secar aquela goteira, aquela água no chão da quadra? Pegou uma camisa do Vasco, enrolou num rodo e passou no chão. E essa foto ficou aí, espalhou para todo o Brasil, o treinador do Vasco passando pano de chão, usando como pano de chão a camisa do Vasco. Então, assim, são situações similares, a gente está vendo, realmente eles não têm o menor apreço pelo clube. O presidente do Vasco, tal qual aquele personagem Wally, não aparece, não bota a cara, vamos falar no linguajar popular, bota a cara Alexandre Campelo.
O Vasco eliminado de Copa do Brasil com goleado, o Vasco eliminado de Sul-Americana, o Vasco prestes a entrar no Z4. Você não vê o presidente do Vasco se apresentar, ele não dá uma coletiva, ele não fala nada. Cadê o tal do comitê gestor? Cadê o comitê dos doutos, dos especialistas? Porque é muito fácil, quando a gente tinha o presidente Eurico Miranda, a gente sabia quem cobrar. Se o Vasco era derrotado, se o Vasco tinha algum problema, ele ia lá e botava a cara. Senhor de 70 anos, e se apresentava e assumia a responsabilidade. Hoje você tem um comitê gestor. Quem é esse comitê gestor? Cadê esse pessoal? E aí saiu uma notícia que um jornalista disse que a diretoria está, abre aspas, assustada e arrependida de ter contratado o atual treinador. Aí o que eles fazem? Prometem uma reunião de torcedores com jogadores. O que torcedor do Vasco tem que fazer lá no treinamento da equipe profissional? O que a direção do Vasco tem que marcar reunião de torcedor com treinador, com jogador? E aí o que aconteceu? Lógico, o Alexandre Campelo não apareceu, não botou a cara, expôs os jogadores, e você já está vendo vídeos circulando aí na internet de torcedores cercando o carro dos atletas, ameaçando os atletas, verbalmente ameaçando de agressão. Quer dizer, tudo isso, jogadores sendo intimidados com a permissão do presidente omisso, do presidente que sumiu, que ninguém sabe onde está. Então é lamentável a gente ver, mais uma vez, a gente não aprendeu a lição, o torcedor do Vasco não aprendeu a lição, colocou de novo esse pessoal lá dentro. Nem lá em Portugal, dizem que português é burro, né? O Frank Assunção, o novo Frank Assunção, ele foi lá para Portugal com a mesma historinha, né, dos milhões, das cartas de intenção, que sou o pica das galáxias, vou trazer bilhões para o Vasco. E aí a torcedor do Vasco acreditou nessa historinha, né, colocou ele num patamar que até 2014, quem era esse rapaz? Ninguém conhecia, caiu de paraquedas, lançado lá pelo ídolo do Palmeiras, e aí foi se engraçar lá na eleição do Sporting de Portugal, com a mesma historinha, de que tinha um parceiro, que ia chegar com um parceiro com bilhões de dólares lá para ajudar o Sporting de Portugal. O que aconteceu? O candidato que ele apoiou foi o último. 6 candidatos, o cara foi sexto, teve 98 votos. Quer dizer, o torcedor do Sport não caiu nessa historinha. E aí o torcedor do Vasco, que é um clube muito maior que o Sport de Portugal, com todo respeito aos nossos amigos lusitanos, eu, por sinal, lá em Portugal, gosto muito do Sport, uma belíssima camisa, mas nem os torcedores do Sport acreditaram na historinha, e a torcida do Vasco, parte dela acreditou. E continua achando que esse rapaz vai ser a solução. Então, eu não vejo um horizonte, porque primeiro é o primeiro ano dessa gestão. E depois de 3 anos dessa gestão, será que a gente vai conseguir continuar insistindo no erro? Continuar apostando nesse pessoal? Meus amigos, eu não vejo realmente um horizonte nem para amanhã, nem para daqui a 2 anos. E se a gente não fizer uma mudança radical nessa postura do torcedor do Vasco de parar, o torcedor do Vasco tem que parar de ser manipulado pela imprensa, tem que parar de escutar o que a imprensa fala. O que a imprensa falar do Vasco tem que fazer o contrário. Você vê seu Juca Kfouri, antes de eleição, seu Juca Kfouri apoiando o Frank Assunção. Quer dizer, você vai apoiar um candidato que o Juca Kfouri apoia? Bom, acho que eu já me estendi demais no meu boa noite. A gente tem bastante coisa para falar aí durante o programa. Infelizmente, vamos ter que falar dessas derrotas do Vasco. Eu preferia, particularmente, esquecer. Mas a gente fala aí desses 2 jogos. E eu vou passar a palavra aí para os companheiros. Boa noite. Boa noite agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio, Léo, todos os casaquistas vascaínos. Essa segunda-feira terrível mesmo, fria aqui no Rio e conturbada muito, né? De
do nosso Vasco nessa situação. Agradecemos desde então a participação, a presença de todos. Hoje, terça-feira, um dia atípico, e em que a gente não pôde realizar o programa ontem, e segunda-feira contamos com todos no mesmo horário, às 9h30. Bom, amigos, o Rodrigo foi muito bem no boa noite dele inicial. Rodrigo, excelente, falou só verdades, e a gente vê nitidamente a péssima gestão do Alexandre Campelo. A gente vê que a questão dos bastidores, do elenco, blindagem ao elenco, ou apoio, ou ao menos cobrança para um patamar que é o mínimo, que seria a classificação na Libertadores. A gente não vê, como bem você falou, Rodrigo, onde está o Oli. Nas derrotas, essa pessoa some, o médico some. E quando ganhou lá atrás em São Januário, deu volta olímpica, pulou, fez festa. E nas derrotas, quando a gente tem um revés, ele não aparece na imprensa para justificar e dizer alguma coisa. É claro, nítido, o descontentamento do elenco do Vasco. Está acontecendo alguma coisa ali que ele não está conseguindo resolver. Ele acumula a posição de vice-presidente de futebol, ele acumula função médica, ele acumula diretoria, fez uma pequena coxa de retalhos aí com pessoas que prorrogaram o mandato do Roberto Dinamite naquela administração terrível, aqueles 6 anos e tanto terríveis para o Vasco, e ele aí já 9 meses fazendo uma gestão horrível, e reflete nitidamente no Vasco em campo, na colocação no Brasileiro agora. Perde, não valoriza São Januário, perde o mando de campo praticamente. Vamos agora sábado contra o Urubu, lá em Brasília, com o estádio praticamente, maior parte deles, mas praticamente todo, mas 90% talvez. Uma pena. A gente vai ter o grito da torcida adversária em um mando de campo que seria nosso. Poderia ter feito diversas coisas, já comentamos aqui no programa Casaca no Rádio. Poderia ter feito um Maracanã, já que jogou contra o Santos, visando um contrato com o Maracanã, que fizesse já contra o Flamengo 90-10 no nosso mando de campo e 90-10 no mando do adversário. O torcedor do Vasco ia para lá e ia prestigiar. E ele hoje, a gente viu aí nas mídias sociais, esse incêndio não, né? Mas foi queimando lixo, né? Eles estão queimando lixo em São Januário, no nosso templo, no nosso local de muito orgulho, de muita luta para que foi fazer, né? A construção de São Januário, os frequentadores de São Januário, e o cara ou alguém lá joga fogo num papelão e madeira em São Januário. Ou seja, um absurdo, né? Isso que estão fazendo com o Vasco mostra totalmente despreparo e sem comando, e realmente uma coisa que a gente já viu lá atrás com o Roberto Dinamite, com aqueles gerúndios que ele fazia. Não satisfeito, tivemos aquele episódio do Sub-9 contra o Madureira, que o uniforme das crianças não chegaram ao estádio, e o Vasco perdeu por WO. É um absurdo isso acontecer. É um absurdo maior umas crianças dessa idade, de 8 anos, chorarem e se deslocarem para lá com suas famílias, guardando uma oportunidade, um sonho, que é jogar com a camisa do Vasco, e eles, por falta de planejamento, de organização, tudo isso era mote de campanha desses moves aí que a gente viu e que a gente está vendo e sofrendo muito com isso. Então, que realmente São Januário, Pai Santana, torcida, camisa, nossa bandeira, nossa Cruz de Malta, nos ajude para sair dessa
que a gente ganhe no sábado. Esses 3 pontos a gente precisa somar pontos. Agora ficou uma coisa muito ruim, que se recupere os jogadores lesionados e que eles possam nos ajudar, mas principalmente que haja uma organização, um comando que a gente não vê e nada nessa gestão do Alexandre Campelo. Então, vamos seguir o programa, que tem bastante coisa legal, quer dizer, legal, bastante assunto, né? Quase nada é legal quando o Vasco está ruim, né? Mas temos algumas coisas dos esportes aqui amadores para falar ao final. As mensagens dos ouvintes também são de uma parte de apoio. E vamos aguardando também mais mensagens pelo telefone WhatsApp, que é o 21 971 693 694. Temos também no nosso canal do YouTube, onde a gente transmite o Casaca no Rádio ao vivo para todos vocês, todo o Brasil e o mundo, que é o Web TV Casaca. Vocês, por favor, se inscrevam lá e vão ficar sempre a par do início do programa, automaticamente. E também vocês podem comentar no chat lá, que nós colocamos aqui ao final para o Sérgio Frias ler, comentar e conversar com todos vocês. Muito obrigado a todo mundo e segue aí, Sérgio. Ok. O comentário do Yuri Gaspar, anteriormente do Rodrigo Alonso, falando em geral o que está acontecendo, no geral o que está acontecendo em relação ao Vasco. A situação do futebol especificamente é muito complicada mesmo. Nós vamos falar sobre diversos assuntos e existe aquilo que é deste momento e existe aquilo que foi tocado também pelos nossos comentaristas, coisas atemporais. O primeiro assunto que nós temos que tratar é a própria derrota do Vasco no domingo, último contra o Vitória. A partida foi realizada à noite, no estádio do Barradão, e o Vasco perdeu por 1-0, uma partida em que no primeiro tempo não houve quem se destacasse. O Vitória levemente melhor em campo, mas placar de 0-0 merecido, ninguém criou muita coisa. E no segundo tempo o Vasco criou chances de gol, a principal delas uma bola na trave do Pikachu, que no rebote o próprio Pikachu emendou, o goleiro rebateu e o Max Lopes ainda tentou novo rebote, mas não conseguiu. Foi a grande chance que o Vasco perdeu quando a partida estava em 0-0. Lembrando que nesse jogo o Pikachu entrou no segundo tempo, ele não começou atuando desde o início, que foi uma surpresa. O Vasco nessa partida fez voltar o Wehrle, fez estrear o Maranhão, que veio da equipe do Santa Cruz, e voltou com o Ramon, que teve problema nos pontos que teve que levar na cabeça, e no segundo tempo jogou enfaixado, né, com a cabeça enfaixada. O Vasco teve no Maxi Lopes um jogador que desta vez decepcionou, teve realmente garra no segundo tempo, buscou o gol, depois de sofrer o gol nos minutos finais, principalmente nos acréscimos, foi todo para cima e criou oportunidades. Não sendo injusto, não a partir dos acréscimos. A partir dos acréscimos as chances começaram a ser maiores, mas a equipe foi para cima desde o momento em que tomou o gol, ou logo depois que tomou o gol. No lance posterior ao gol tomado, o Pikachu foi expulso junto com o atleta do Vitória. E o grande problema é que esta derrota, somada à derrota contra o América Mineiro, são duas equipes que teoricamente brigariam na parte de baixo da tabela, buscando não serem rebaixados. O América veio da Série B, o Vitória quase caiu no ano passado. Então, diante disso, seriam equipes que o Vasco, despachando-as, poderia pensar em alguma coisa diferente no campeonato. Mas no momento que perdeu essas duas partidas, já havia perdido outras duas sob comando do Alberto Valentim contra a equipe do Atlético Paranaense fora, por 1-0, e no jogo diante do Santos, foi a pior apresentação do Vasco, 3-0 para a equipe santista no Maracanã. Pior apresentação dessas últimas 4. O Vasco realmente ficou numa situação complicada, ele pode ir para a zona de rebaixamento na próxima rodada, embora só dependa dele não estar nela, mas ele pode ir à zona de rebaixamento temporariamente
se a Chapecoense vencer a partida da quinta-feira contra o Atlético Paranaense, que será jogada em Santa Catarina, e sai dela, independentemente de qualquer resultado, em vencendo o Flamengo no sábado clássico às 19 horas no Maracanã. O jogo anterior contra o América, o primeiro tempo também não foi lá essas coisas. O América fez 1-0, teve um pouquinho mais de ritmo que o Vasco, mas o Vasco jogou muito mal o primeiro tempo, essa é a verdade. Não é que o América tenha feito um brilhante primeiro tempo, mas é pela forma como o Vasco atua tão mal que acabou se sobressaindo um pouco a equipe do América, embora não tenha feito um grande jogo na primeira etapa. No segundo tempo, o Vasco atuou muito bem até empatar o jogo. O fato de ter tomado um gol cerca de 1 minuto e meio depois que empatou, tirou, parece que a concentração da equipe do Vasco. O Vasco tentou alguma coisa ainda no fim, uma chance do Marrone numa cabeçada que o goleiro tirou. O Marrone que perdeu um gol nos acréscimos, nesse muito mais mérito dele do goleiro do que perda dele. Nos acréscimos contra o América Mineiro, e perdeu também nos acréscimos contra a equipe do Vitória no domingo. O Vasco teve uma grande oportunidade de gol, perdido também nos acréscimos. Mas independentemente disso, como nós falávamos, são duas equipes que teoricamente o Vasco deveria ter ganho, no mínimo empatado. Essas duas derrotas trouxeram uma situação de extremo perigo. O Vasco tem 15 jogos a serem disputados. Desses 15 jogos, ele tem como mando de campo 7 partidas, sendo que uma delas contra o Flamengo. Ele deixou o mando de campo, na verdade, para ficar meio a meio em Brasília. E esse é um problema, o Yuri estava tocando no assunto, e esse é um problema que nós precisamos entender. O que tem que ser feito? Já poderia ter sido feito neste campeonato. O ano passado, o Vasco atuou contra o Flamengo. Em que circunstâncias? Ele jogou em São Januário a sua partida contra o Flamengo, partida com mando de campo seu, e na ocasião com 90% de ingressos para a torcida do Vasco e 10% de ingressos para a torcida do Flamengo. Foi exatamente o que ele fez com o Flamengo e com o Fluminense. O Botafogo há um acordo em que o número de ingressos fica assim. No ano passado houve um acordo que o número de ingressos ficava 50-50. Um turno a partida seria jogada no Engenhão e no retorno no Maracanã, como ocorreu. Mas contra Fluminense, Flamengo e Fluminense, não. Então, no retorno contra o Flamengo e no retorno contra o Fluminense, o Vasco atuou no Maracanã tendo 10% da capacidade de ingressos e o adversário 90%. Em função de tudo aquilo que aconteceu em São Januário no ano passado, o Vasco deveria ter, no início da tabela deste ano, olhado a tabela e, bom, o que eu vou fazer com o meu jogo no segundo turno? Eu tenho que combinar com o Flamengo. Se eu vou jogar 50-50, eu vou ter que jogar 50-50 no Maracanã, 50-50 em Brasília, em Manaus, em Florianópolis, onde quer que seja, em Cariacica, qualquer lugar que eu jogar, eu vou ter que jogar 50-50. Era muito melhor o Vasco ter jogado o primeiro turno, tendo apenas 10% da carga de ingresso a seu favor, e no segundo turno com 90%, independentemente se ele fosse jogar em São Januário ou no Maracanã. Então o certo seria, já que eu vou jogar no Maracanã no primeiro turno, 10% dos ingressos só para mim, no caso seria este não o acordo, mas esse o ditame. E no segundo turno eu vou jogar com 90% dos ingressos. O que acabou acontecendo no primeiro turno? A torcida do Vasco, de fato, foi cerca de um pouco mais de 10% em relação à torcida do Flamengo. E a torcida do Vasco tem tido uma dificuldade muito grande de ir a jogos contra o Flamengo. Não é à toa que em São Januário encheu, porque São Januário, com tudo a favor, 90-10, a torcida do Vasco vai, mas a torcida do Vasco não tem ido para fazer frente à torcida do Flamengo, ou seja, quando é 50-50% em termos de ingresso, a torcida do Flamengo vai muito mais. E isso se dá por não se querer esse confronto, talvez o confronto físico, talvez o confronto em relação a problemas de violência, etc. Então, o que é para ser feito? Vamos raciocinar, vamos colocar 90-10 no jogo do nosso mando de campo. Eu estou falando isso em relação às competições nacionais, não ao campeonato estadual. E se faz a coisa dessa maneira. O Vasco tinha que ter resolvido isso no começo do campeonato. Agora, a última hipótese era mandar o jogo para Brasília. Ah, mas eu vou receber o dinheiro em Brasília. Sim, mas a vantagem vai ser da torcida do Flamengo. Normalmente, os jogos em Brasília, a torcida do Flamengo ela tem
um percentual de torcedores maior que o do Vasco. Se, por exemplo, fosse em Manaus, aí você poderia ter uma situação até de 50-50 mesmo. Se fosse em Santa Catarina, se fosse em Cariacica, no caso do estado do Espírito Santo, até em outros estados da federação, poderia fazer dessa maneira, mas não em Brasília. Então esse foi um problema. O Vasco deu uma vantagem ao Flamengo para essa partida, e diante do atual quadro, o Vasco vai ter que fazer um esforço muito grande, esforço redobrado, para se superar nesse jogo de sábado. Afinal, ele não joga o Iago Pikachu, não joga o de sábado, levou o terceiro cartão amarelo, o Iago Pikachu pelo cartão vermelho, e uma equipe que vem sendo modificada jogo após jogo pelo treinador, com algumas opções até certo ponto insólitas, digamos, como a ausência do Iago Pikachu nesse jogo, a escalação do Kelvin como titular na primeira partida, na partida contra o Santos, na segunda partida do Alberto Valentim. Como nós entendemos também, a estreia de um jogador que vivia muito tempo de parado, que é o Erle, e o William Maranhão, que veio da Série C e já jogou como titular na sua primeira partida pelo Vasco contra a equipe do Vitória. Então esse ponto é um ponto que precisa ser devidamente esclarecido e que no futuro não vai acontecer novamente. Jogar contra o Flamengo, se o Vasco tem turno e retorno, fica com a vantagem num turno e deixa a vantagem com o adversário no retorno. Se fosse a torcida do Vasco, lembrando que o Vasco não perde para o Flamengo, vai fazer ano que vem, que esse ano não joga mais no Maracanã, no início do ano que vem, março do ano que vem, vai fazer 4 anos que o Vasco não perde do Flamengo no Maracanã, mas a torcida do Vasco não vai nos jogos contra o Maracanã. Não vai, justamente nos jogos são 50-50. Não vai, e isso vai fazendo com que a cada jogo, com a diferença aí de 1 ou 2 que a torcida do Vasco chegou a comparecer no Campeonato Carioca de 2015, nas partidas semifinais, na primeira partida semifinal e principalmente na segunda partida semifinal. A torcida do Vasco ali foi um pouco mais. O que não também criou uma grande expectativa para as outras competições. Na Copa do Brasil, o Vasco, mesmo precisando do empate na segunda partida, a torcida do Vasco foi muito pequena. Em outras oportunidades, no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, no momento em que o Vasco já reagia no Campeonato Brasileiro de 2015, também a torcida não foi em grande número. Enfim, em 2017, numa partida que foi disputada entre Vasco e Flamengo, com o Flamengo precisando ganhar para ir à final da Taça Rio, o Vasco precisando apenas do empate, a torcida do Vasco também não compareceu. Esse ano, no jogo do Campeonato Estadual, no primeiro turno, a torcida do Vasco também não foi, a partida foi 0-0. E no Campeonato Brasileiro, da mesma maneira, o jogo foi 1-1 e a torcida do Vasco não foi. Então tem sido, vamos dizer, algo recorrente. Isso precisa mudar. Agora, se não vai mudar, porque a torcida do Vasco entende que no 50-50 ela não vai, porque não quer confusão, etc., então que ela possa ter, por parte da direção do Vasco, a possibilidade de ir em massa num jogo em que ela seja 90% e a torcida do adversário 10%. Dito isso, é bom lembrar que o Vasco venceu o Vitória no passado por 4-1, e eu vi uma matéria muito feliz feita em relação à questão do Vasco em 2017, como servindo de referência. Embora a matéria não é toda ela está bem feita, mas esse ponto específico, de fato, precisa ser muito bem lembrado. A discussão política no Vasco, ela chega a tal grau de irracionalidade que as pessoas já estão vendo os fatos, sabendo dos fatos, lendo os fatos, ouvindo os fatos, e estão ignorando os fatos, né? A verdade é que o Vasco, no ano passado, jogou no Campeonato Brasileiro, venceu 7 partidas fora de casa, ou no caso, sem o mando. Uma delas contra o Fluminense, nessa circunstância de 10% do ingresso para o torcedor do Vasco e 90% para a torcida do Fluminense. E outras 6 partidas fora do estado do Rio de Janeiro. O Vasco venceu o Vitória pela primeira vez em sua história no estádio Barradão. O Vasco atua contra o Vitória no estádio Barradão desde o ano de 1995. E pela primeira vez o Vasco venceu, o Vitória venceu por 4-1. O Vasco venceu o Atlético Mineiro no estádio Independência por 2-1. O Vasco não derrotava também o Atlético Mineiro há muito tempo.
O Vasco no estádio Independência, então, eu quero um lugar realmente quase que sagrado para o torcedor do Atlético Mineiro. O Vasco conseguiu uma vitória importantíssima por 2-1. O Vasco não vencia o Santos na Vila Belmiro desde 2006 e venceu em 2017 por 2-1. O Vasco não vencia o Cruzeiro no Mineirão desde 2000 e venceu em 2017 por 1-0. O Vasco não venceu o Avaí desde 2011 em Santa Catarina, venceu o Avaí por 2-1, venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e ainda obteve alguns empates contra a Ponte Preta, contra a Curitiba, contra o Sport, outros adversários em que a equipe jogou sem o seu mando. E também no jogo contra o Flamengo, em que o Vasco teve 10% de ingresso e a torcida do Flamengo teve 90%. O Vasco também empatou a partida pelo placar de 0-0. Então, na verdade, o que foi feito em 2017 precisava servir de exemplo no que tange as partidas jogadas fora de casa. Isso é uma obviedade. Para se ter uma ideia da dificuldade que é fazer a campanha que o Vasco fez fora de casa no ano passado, tem de se fazer as comparações. Quantas vitórias o Vasco teve fora de casa, considerando fora de casa, volto a falar, ou você jogando fora do estado, no caso, contra o adversário fora do estado, ou você jogando com o adversário tendo uma situação de carga de 90-10, ou seja, uma situação toda para ele. Né? Nesse caso, o Vasco conseguiu 7 vitórias em 2011, conseguiu 6 vitórias, eu digo fora de casa, 6 vitórias em 2012, quando foi 5º lugar, em 2011 o Vasco foi 2º lugar, em 2006 foi 6º lugar, também conseguiu 6 vitórias, e no Campeonato Brasileiro de 2000 que o Vasco conquistou, o Vasco conseguiu vencer 5 partidas em 14, que vai dar uma média inferior em termos de aproveitamento do quando você compara com a média do ano de 2017. Ou seja, aquilo é para servir de exemplo, mas como tudo aquilo que foi feito na gestão do presidente Eurico Miranda é deturpado, tudo não é bom, tudo foi ruim, tudo não pode servir para nada, ninguém parou para pensar e começar a colocar isso de uma maneira positiva. Isso não aconteceu há 10 anos, isso não aconteceu há 15 anos, há 8 anos, isso aconteceu ano passado. As vitórias que o Vasco obteve sobre o Santos, sobre o Cruzeiro, por exemplo, elas ocorreram não tem nem um ano. E o Vasco, de fato, conseguiu quebrar paradigmas nesse Campeonato Brasileiro do ano passado. E chegou à Taça Libertadores da América. E se o rendimento do Vasco fora de casa fosse similar ao do ano passado, certamente o Vasco estava longe de zona de rebaixamento. Então, tudo aquilo que aconteceu no ano passado, no ano de 2017, todo o trabalho que foi feito, todo o esforço que foi feito, na verdade, não está sendo devidamente, vamos dizer assim, entendido, valorizado e posto como exemplo. O Vasco no ano passado ficou 6 partidas jogando ou sem torcida ou fora da cidade do Rio de Janeiro. Isso fosse um imenso prejuízo em termos de pontuação para a equipe do Vasco. O Vasco conseguiu nesse período 3 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Se nós pegarmos a campanha do Vasco em São Januário no restante do Campeonato Brasileiro, ou seja, nas outras 12 partidas, porque o Botafogo e o Vasco exerceu o mando de campo no Maracanã, como eu falei, foi 50-50, como o Botafogo foi 50-50 no Engenhão. Nas outras 12 partidas, o Vasco perdeu 1. Quer dizer, então, aliás, perdeu 2, perdeu para o Corinthians e para o Flamengo. A maioria dos jogos o Vasco venceu. Empatou com a Chapecoense, foi sem torcida, empatou com a equipe do São Paulo, empatou com o Atlético Mineiro e venceu as outras. Então, isso precisa ser devidamente entendido, devidamente valorizado. E o que acontece é que aquilo que foi feito no ano passado, de extrema dificuldade, é muito difícil para um clube que perde 6 mandos de campo, no caso, como eu falei, ou tendo que jogar em sua cidade sem torcida,
ou fora de sua cidade, quer dizer, que perde essa... Ainda mais o trunfo que o Vasco tem em São Januário, conseguir o que o Vasco conseguiu. E isso não é devidamente valorizado. Não é devidamente copiado. E as pessoas trabalham com a situação do Vasco hoje, em setembro, como se fosse absolutamente normal. Como se o Vasco tivesse feito rigorosamente a mesma coisa no ano passado. Aquilo que foi deixado pela gestão do presidente Eurico Miranda, o clube na Libertadores, o Vasco não estava só na Libertadores, não. O Vasco estava na Libertadores, o Vasco estava nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco já tinha uma premiação garantida por jogar na Libertadores. O Vasco mostrou efetivamente que estava naquele momento, em janeiro de 2018, como um dos grandes clubes do país. Isso é fato. O Brasil tem 12 clubes grandes. 6 estavam na Libertadores. Essa é a situação. O Chapecoense entrou e nem passou da fase de pré-Libertadores. Então o Vasco estava nesse lugar. Quando ele passa pela pré-Libertadores, permanece nesse lugar. E onde o Vasco está hoje? E aí, como a imprensa ela não está muito preocupada em mostrar os problemas, aquilo que está acontecendo, os absurdos que ocorreram em termos administrativos, existem dados. Eu vou dar um dado aqui muito simples que é para qualquer um que está ouvindo o programa pensar. O Vasco, em 7 partidas, nas 7 primeiras partidas do campeonato, o Vasco fez 11 pontos. De lá para cá foram 16 partidas, mais que o dobro. E o Vasco fez 13 pontos, ou seja, não fez nem um ponto por partida. Nem a média de um ponto por partida. Mas nós temos que analisar a coisa da seguinte maneira. Estava de um jeito e caiu. Decresceu. Isso evidentemente que tem justificativa. Isso não é uma coincidência. Não é da hora para outra que isso acontece. Uma série de problemas foram ocorrendo em relação ao time do Vasco. O Vasco estreou esse ano na Taça Libertadores, ganhando de 4-0 da Universidade Concepción no Chile. O Vasco tinha, no início do ano, quando começou a temporada, o Vasco tinha um jogador que é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, que é o Nenê. O Vasco teve tudo para trazer o Diego Souza. O Vasco contratou um centroavante, que no caso foi o Riascos. O Vasco tinha um centroavante, porque o Luiz Fabiano não funcionou mais no final do ano passado, veio o problema da contusão, então o Vasco precisava de um outro centroavante. O Vasco trouxe o Riascos, possibilidade de fazer dupla com o jogador o jogador argentino, o Andrés Rios. Aí o Riascos saiu, o substituto do Riascos foi jogar no Vasco, fora de forma, 69 dias depois. Isso passa impune. O Vasco criou inúmeros problemas com relação a atletas em fim de contrato. Um deles foi o Wagner. O Wagner, que entrou na Justiça do Trabalho contra o Vasco, etc., foi deflagrado que, na verdade, o Vasco, diferentemente daquilo, o presidente do clube falava, que aqueles que iam apresentar palestras e PowerPoints, formatos de palestras em PowerPoint diziam, o Vasco não estava com salários em dia, tudo certinho, até o primeiro semestre, e precisa de um dinheiro agora, desesperadamente, porque estava tudo certo, deixou de estar. Nada disso, a situação do Vasco não é essa. Ficou claro a partir do momento que houve essa entrada do atleta Wagner na justiça. Mas
é um atleta, um exemplo de um atleta. Peguem as matérias que dizem respeito ao Vasco do mês de junho. Várias declarações do Wagner dizendo que queria renovar com o Vasco, que tinha gostado muito do clube, etc. E o contrato dele termina em dezembro. Claro que o Vasco tinha que parar e conversar. O Wagner era um dos jogadores importantes do Vasco no primeiro semestre desse ano. Definiu jogos importantes, conseguiu gols importantes. Um jogador que tinha realmente, para o Vasco, uma importância, a importância dos seus jogos, das suas atitudes, dos seus passes, dos seus gols, etc. Isso aconteceu. Logo no início do Campeonato Brasileiro, no jogo com o Atlético Mineiro, ele empatou a partida. No jogo contra o Racing da Taça Libertadores no Rio, ele fez o gol de empate do Vasco. Na partida contra o Flamengo, ele fez o gol do Vasco. É um jogador que, de fato, ele... E mesmo nesse período agora, final, ele fez o gol contra o Ceará, fez o gol o primeiro gol contra a Chapecoense. Um atleta de qualidade, mas principalmente ali no primeiro semestre, ele jogou realmente, foi um jogador muito importante para a equipe do Vasco em inúmeras partidas. E ali era a hora de se ter um pouco de sensibilidade. Olha, o Wagner recebe um salário que não é condizente com aquilo que nós podemos pagar. Para conversar. Chama o atleta. Olha, o contrato até o final do ano, vamos fazer até junho do ano que vem. Ah, eu quero um ano. Não, vamos fazer mais 6 meses. Depois, terminado, quando chegar em dezembro, a gente conversa novamente. Se for bem, a gente faz por mais 6 meses, renova, ao invés de renovar até junho, renova até dezembro. Isso tem que se conversar. O que foi feito com o Andrés Rios? O Andrés Rios é um jogador que não está jogando bem, foi para o banco, etc. Mas foi um jogador que foi absolutamente menosprezado pelo Vasco. O Andrés Rios é um outro exemplo muito claro de um atleta que no começo do Campeonato Brasileiro foi de extrema importância para a equipe do Vasco. Ele, no jogo contra a Chapecoense, ele fez o gol de empate do Vasco. No jogo contra o América Mineiro, ele fez o gol de empate do Vasco. Fez um gol contra o Vitória. Deu o passe para o gol do Wagner contra o Flamengo dele. Fez um gol contra o Fluminense. Agora, já em julho, fez um gol contra o Fluminense, fez um gol contra o Grêmio, mas logo que na chegada do Maxi Lopes, não serve e tal. Mas o grande problema que aconteceu com relação a ele foi também o final de contrato. O Vasco acabou fazendo um contrato até o final do ano, engraçado, porque esse é um jogador mais novo. Claro que o Vasco podia ter feito um contrato de um ano e meio, tentava, inclusive, tinha até a possibilidade de tentar uma negociação para o mercado alternativo. Um jogador que no ano que vem vai completar acho que 30 anos, ou 29 anos, enfim, um jogador que ainda tem chão para queimar, e não foi feito isso. A saída do Zé Ricardo, o Zé Ricardo saiu por quê? Porque é maluco? Ele estava no time do Vasco, ele ajudou a levar o time do Vasco para a Libertadores, vinha fazendo um bom trabalho, de uma hora para outra ele ficou perturbado e resolveu sair. Não, porque são inúmeros problemas que se veem. Ele observa os problemas, o técnico observa e acaba saindo. Aí quem o Vasco traz? Um treinador que saiu do Vasco da maneira como saiu, em 2016. Claro que é um erro, é mais um erro. O Vasco traz jogadores de segunda e terceira linha, ninguém conhece, após um jogador que fez exame médico dentro do Vasco, não ter sido contratado em função de críticas nas mídias sociais em relação a ele. Uma semana depois, 2 semanas depois, 3 semanas depois, traz mais 1, 2, 3 jogadores do mesmo nível. Ou pelo menos com o mesmo currículo. Ou currículo assemelhado, se preferirem. E isso não vai deixar de ter uma cobrança do próprio destino lá na frente. Então as coisas precisam ser vistas em relação às consequências a partir do momento que são feitas. O Vasco vive uma realidade hoje
inaceitável para a realidade que ele tinha. Não estou falando há 10 anos, há 8, há 18, há 25 anos. Janeiro desse ano. E, infelizmente, a questão política, ela impede que as pessoas olhem para 2017 e aceitem que em 2017 o Vasco fez um belo papel. Como por política, elas olham 2016 e só lembram dos últimos 2 meses, não lembram que o Vasco ficou 6 meses invicto. Quando olha para 2015, lembra do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, não lembra do segundo, não lembra do Campeonato Estadual. Tudo por causa de política. E, infelizmente, o que nós estamos vivendo é pelo fato de que a referência para o Vasco esse ano é uma referência como se o Vasco tivesse vindo da Série D do ano passado. E não que o time tivesse chegado à Libertadores. Os inúmeros problemas que nós estamos vendo e a forma absolutamente desidiosa por parte da mídia em relação a isso, e até por parte de muitos que seriam críticos numa outra situação, leva ao que nós estamos vendo. Então, para essas 15 rodadas que faltam, nas quais o Vasco terá a maioria de jogos, ou clássicos, ou jogos contra as principais equipes do futebol brasileiro, o Vasco pega Flamengo, Fluminense e Botafogo. O Vasco, além disso, atua contra Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, os 4 grandes. Joga contra o Internacional, contra o Cruzeiro. Então, dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro, o Vasco é um deles, 11 outros estão disputando o Campeonato Brasileiro. Dos 15 jogos que o Vasco tem, o Vasco joga contra 9 grandes. E precisa somar pontos. Isso precisa ser entendido. Que o momento de reação é agora. Esperar 4, 5 rodadas para ver o que vai acontecer vai ser extremamente problemático. Mudanças teriam de ocorrer? É óbvio que teriam de ocorrer. Mas como? Se eu não posso contratar nenhum jogador, em cima tem de ocorrer. O Vasco não tem vice-presidente de futebol. O Alexandre Campelo, vice-presidente de futebol do Vasco, é uma rigorosa brincadeira e de péssimo gosto. Não tem a menor capacidade para ser vice-presidente de futebol do Vasco. A menor capacidade. Eu estou falando capacidade, porque para ser vice-presidente de futebol do Vasco, tem que estar imerso no futebol do Vasco. E vocês poderiam dizer, Sérgio, então não é questão de capacidade, é questão de tempo. Tem que ter capacidade de enxergar isso. Se não tem capacidade e acha que pode ser vice-presidente de futebol do Vasco, de orelhada, porque tem gerentes lá de remunerados que podem ajudar, de orelhada, não vai dar certo. E o pior é que não viu que não está dando certo. O pior é que não enxergou. A questão não é se contratou o Alberto Valentim, o Alberto Valentim vai melhorar e se o Valdir tinha que ficar. A questão é que não está lá no dia a dia vendo. O Wagner entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, para quem vê e ouve as entrevistas últimas do Wagner, não é surpresa nenhuma. E o gerente de futebol do Vasco deu uma declaração hoje, está muito surpreso. O vice-presidente de futebol do Vasco tinha que olhar e falar, eu estou com problema com esse jogador aqui, ele está insatisfeito. E há outros que estão insatisfeitos. E o que se faz com o jogador insatisfeito? Alguma providência tem que tomar, alguém tem que conversar. Não, mas eu vou deixar isso lá para o meu gerente remunerado. E aí acha que vai resolver. Então, já passou do tempo de o Vasco ter um vice-presidente de futebol que efetivamente, e eu sou favorável a isso, já digo isso há muito tempo, inclusive na própria gestão do presidente Eurico Miranda. Não entendo também que há um vice-presidente de futebol e mais ninguém. É um vice-presidente de futebol, 1, 2 diretores, pessoas que confiem e façam um trabalho em equipe.
um cuida de uma coisa, outra cuida de outra, estão sempre conversando, chamam um treinador, pode ter um gerente remunerado, chama um gerente remunerado, pode também não ter. Conversar com o jogador, saber o que está acontecendo, tentar entender todo o cenário, saber colocar para fora aquele potencial dos jogadores que ali estão. Porque uma das funções de quem gere, principalmente no futebol, é valorizar aqueles que estão lá. Porque o jogador do Vasco, ele não é normalmente valorizado já pela mídia. A torcida, hoje nas mídias sociais, as mídias sociais são muito mais algo que tangencia o ódio do que o amor. Então, ter um elogio sobre determinado jogador é algo que pode numa partida acontecer, na subsequente não. O dirigente, ele tem de valorizar o grupo, tem de valorizar os jogadores que lá estão e entender. Mas é um trabalho que demanda muita observação, demanda muito tempo do dia a dia. Por isso, tem de ter capacidade para fazer isso. Também não adianta ter tempo e não ter capacidade. Tem que ter capacidade para fazer isso, tem que ter capacidade para observar e tem que ter humildade e entender o seguinte: Eurico Miranda, vice-presidente de futebol, só teve um. Não vai ter outro. Não vai ter outro. Fazer o que fazia é dificílimo. Vamos pegar então as pessoas, vamos juntar, vamos unir, vamos tocar. E o presidente do Vasco, que vai ver lá as historinhas que ele vai contar, a questão financeira, o que ele vai dizer, as entrevistas que ele vai dar, o grupo de WhatsApp que ele vai participar, ok, a questão política da implosão que ele fez no Vasco, o que ele vai ver com o lado A, B, C da política do Vasco, ok. Mas no futebol, mas eu vi uma entrevista hoje, eu tenho 30 anos de vestiário, e não aprendeu? Ou você acha que é só o vestiário? Essa é a questão. O problema é que ninguém no Vasco olha a situação e fala: peraí, isso aqui é um absurdo. Como é que a gente faz 11 pontos em 7 jogos e faz 13 pontos em 16? Ninguém acha um absurdo. As pessoas, não, mas por quê? Houve um probleminha aqui, mas agora está melhorando, eu estou vendo que o time está bem, que está correndo, está tentando. Ninguém para analisar o absurdo que é você, um clube que faz, um time que faz 11 pontos em 7 jogos, passar 16 jogos subsequentes e fazer 13. E achar que isso é normal. É só uma fase. O grande problema que nós estamos vivendo é esse, é porque não há uma percepção do momento que nós estamos vivendo e também não há uma percepção do absurdo que é isso de janeiro para cá. São erros e mais erros e mais erros e mais erros que são cometidos e que ficam absolutamente escondidos para debaixo do tapete. Até o momento que aparece o torcedor, joga ovo no carro do presidente, lá balança o carro e vira notícia. Vira notícia, mas no final do dia aparece uma entrevista. Mas como é que é a sua relação com o presidente do Conselho de Beneméritos? Mas sobre a situação financeira do Vasco e o grupo, a identidade Vasco, que você implodiu, que não é essa pergunta que se faz, né? Mas que ele implodiu dentro da política do Vasco, a relação dele, no caso, com o grupo, e a questão do Vasco. Porque nós estamos numa gestão profissional e as coisas. Parece que não está acontecendo nada. Parece que está tudo certo no Vasco. Na mesma data, se sabe que dentro do Vasco, como foi dito aqui pelo Yuri, queima-se madeira, lixo. No mesmo dia, o Wagner ganha na justiça o direito de jogar em outro clube. Os jogadores do Vasco ficam expostos para torcedores organizados, um dia depois do presidente do Vasco ter conversado com as torcidas organizadas. O presidente do Vasco conversa com as torcidas organizadas na segunda-feira, na terça-feira eles vão lá cobrar os jogadores. Tá maravilhosa a relação. Supondo que o presidente do Vasco não mandou lá as torcidas organizadas cobrar dos jogadores, como é que tá essa relação?
E tá tudo certo. O grande problema do Vasco é que, se o Vasco conseguiu um empréstimo... Como é que o Vasco foi para Libertadores no ano passado? Com sabotagem de bomba jogada em São Januário, perda de 6 manos de campo, eleição em cima, sem poder ter dinheiro. Nenhum atleta entrou para rescindir unilateralmente contrato, nem nada. A situação era... E o Vasco foi para Libertadores. Vamos então reconhecer: quem estava lá é extremamente eficiente, é um diferencial em relação a qualquer outro, e nós trocamos no Vasco vinho por água. Foi isso que nós fizemos. Tem que chegar a essa conclusão, porque a situação era muito pior ano passado, sob o ponto de vista de pressão, de mídia, e o Vasco chegou. Nós estamos mais ou menos no mesmo momento do ano passado. Comparem um momento com o outro. Então, meus amigos, o que falta hoje no Vasco para sair dessa situação é entender que se está dentro dessa situação e que é um absurdo se estar nessa situação. Porque, mas o Vasco, ele caiu em 2008, porque ele caiu... Não era essa a questão é que o Vasco vem numa crescente. Ele vem de classificado da Libertadores, ele não vem de caído, ele vem de classificado da Libertadores. Esse é o momento. O momento não é um momento que você mas tá realmente uma situação difícil, porque caiu e aí tá em último lugar e tá na outra, ficou em 16º. Não, o Vasco estava na Libertadores da América em janeiro desse ano. E com alguma estrutura montada para isso. Tanto que a maioria do elenco estava lá. Alguns jogadores foram trazidos, o Vasco perdeu 3 jogadores, 2 eram reservas. Aliás, é até um exemplo: o Anderson Martins saiu do Vasco no início do ano, era um problema de situação financeira, mas como é que ele saiu? Ele foi à justiça, entrou? Não. Conversou-se, a dívida que o Vasco tinha foi resolvida e pronto. Mas tudo isso tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter tarimba, tem que saber conversar, tem que saber defender os interesses do Vasco, procurando também ver que as outras partes que fazem parte da negociação, elas precisam ser satisfeitas. Então essa situação, ela só vai piorando, porque não há, a não ser pela essa ação isolada de grupos de torcedores, que se viu na segunda-feira, que se viu hoje, e que pode, em algum momento, chegar ao exagero que ninguém quer que chegue. Isso são ações isoladas. Mas, na verdade, não há. Porque vocês acham que a mídia vai lá cobrar de Alexandre Campelo? Ela só cobra do Alexandre Campelo alguma coisa se ela quiser botar um outro cara ligado a ela. E tá prontinha para dizer que a culpa é do Vasco do ano passado, daquele do Vasco do ano passado que deixou o Vasco na Libertadores. Por mais bizarro que seja. Mais bizarro que isso possa ser. Então, isso tudo, aqui no programa do Casaca, é dito, e nós estamos tocando nesses aspectos, nesses pontos, há meses. O Vasco entrou no Campeonato Brasileiro tranquilamente como um dos postulantes à Taça Libertadores da América. O seu rendimento nas rodadas iniciais disse exatamente isso. As 5 primeiras rodadas, o Vasco venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. Para você ter uma ideia. Então era uma situação completamente diferente da que se esperava. Como eu falei, 7 jogos o Vasco somou 11 pontos. Então era uma situação completamente diferente. Você considerando que você tem 6 vagas para a Taça Libertadores da América, o Vasco estava ali brigando. Mas ao longo do tempo, tudo foi desabando, chegou no lugar em que nós estamos agora. Nós esperamos que haja uma reação? Claro que sim.
Entendemos que essa reação se dá mudando jogador, pode eventualmente ser mudança A, B, mudando treinador, pode ser, mantendo o Alberto Valentim ou voltando para o Valdir, mas fundamentalmente tem que mudar em cima. Porque em cima nada se percebe com relação a tudo que está acontecendo. Ou pouco se percebe. Então o problema está em cima. E isso, pelo que nós estamos vendo, está longe de ser pensado por alguém de dentro do Vasco, infelizmente. Essa é a situação. Nós temos que falar agora em relação à questão de reuniões. Reunião do Conselho de Beneméritos houve ontem, segunda-feira. Dos assuntos que foram assuntos menores tocados com relação à questão de benemerência, de não benemerência, enfim. Mas o assunto fundamental é com relação à aprovação do Conselho de Beneméritos que diz respeito ao empréstimo. Eu explico. Na outra reunião do Conselho de Beneméritos, antes da primeira reunião que visava o empréstimo dos 38 milhões, através de um banco, contando com o crédito que o Vasco tem a receber futuros, este conselho, o Conselho de Beneméritos, na ocasião, aprovou, dando como uma condição que os documentos chegassem ao Conselho Fiscal, os documentos prometidos pela direção do Vasco chegassem ao Conselho Fiscal. Nesta ocasião, caso ontem, o Conselho de Beneméritos teve um entendimento de que, evidentemente, uma ideia de que documentos chegaram ao Conselho Fiscal nesse tempo, de que seja recomendado aprovar, no caso, o empréstimo a ser feito na reunião que vai definir se ele será feito na próxima segunda-feira. Inclusive, o nosso programa Casaca no Rádio será apresentado na terça-feira em função exatamente da reunião do Conselho Deliberativo na segunda-feira. E, como todos sabem, nós temos um membro do Conselho Fiscal do Casaca, do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o Rafael Landa, e ao que parece, de fato, foi dito que, de fato, vários documentos chegaram, uma outra coisa precisa ainda ser mostrada ao Conselho Fiscal, parece que já há um compromisso de que algo que ainda não foi mostrado seja mostrado. Ficou realmente uma situação muito estranha, algumas coisas que foram apresentadas no dia da reunião do Conselho Deliberativo no que diz respeito à situação financeira do Vasco, porque era vendida a ideia de que o Vasco estava absolutamente em dia com relação a seus salários, e principalmente no que tange ao primeiro semestre, e que, em função disso, o Vasco não teria problemas a partir... O que foi dado é isso, que teria problemas para pagar os salários a partir do mês de agosto para setembro. Seria aí o grande problema que ocorreria. Mas, pelo que se viu nessa questão inerente ao Wagner, parece que alguma coisa aí não ficou muito bem esclarecida. De qualquer maneira, como eu falei, alguns documentos chegaram ao Conselho Fiscal e há, então, essa definição em relação ao Conselho de Beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama. No que diz respeito à reunião, então, do dia 11, é uma reunião sobre empréstimo, basicamente não, o ponto da reunião a ser trabalhado na reunião é em relação ao empréstimo, e nós esperamos que tudo seja resolvido da melhor maneira possível e que o Vasco consiga, nesse aspecto, melhorar e conseguir as soluções, obter as soluções para virar o ano, ou seja, para ter condição de ter dinheiro para o fim dessa temporada, virar o ano, e que o Vasco, evidentemente, se recupere no Campeonato Brasileiro, porque seria uma grande catástrofe ir parar na segunda divisão dentro de uma situação inacreditável, volto a falar, diante daquilo que o clube vivia em janeiro de 2018. Passar para o Rodrigo Alonso para ele tecer alguns comentários sobre isso. Em seguida, o próprio Rodrigo já entra para falar das visões de base, sendo que aquilo que o Yuri falou do Sub-9 precisa ser dito também com um pouco mais de atenção por parte do Rodrigo, porque o que aconteceu foi um absurdo, independentemente se vai ter WO ou não vai ter WO. A questão é que você não pode não ter uniforme um clube do tamanho do Vasco uma partida do Sub-9 contra a equipe do Madureira, porque alguém não levou o uniforme. Isso é uma brincadeira, isso não é clube de várzea. Bom, vamos lá. Fala, Rodrigo. Bom, Sérgio, só comentando aí sobre o assunto anterior, em determinado momento você falou aí uma coisa em relação a 13 pontos, e aí eu me recordei
daquela falácia, né, que somente essa turma do ódio pregava em mídias sociais, que o Vasco havia sido rebaixado em 2015 porque só tinha feito 13 pontos, né, no primeiro turno do campeonato, sendo que o campeonato é uma soma do primeiro e segundo turno. Mas, enfim, tentaram colar essa pecha de que o Vasco caiu por causa dos 13 pontos. E hoje o Vasco tem 24 pontos. E, segundo os matemáticos, o númerozinho mágico para você escapar do rebaixamento são 46 pontos. Então, o Vasco teria que fazer mais 22 pontos. Sendo que no primeiro turno, o Vasco fez 20. Quer dizer, se o Vasco repetir o desempenho que teve no primeiro turno, sendo que, conforme você mesmo falou, no primeiro turno o Vasco teve um desempenho melhor, né, principalmente nas primeiras partidas, e o que a gente está vendo hoje é uma queda clara do desempenho da equipe. Mas digamos que consiga ali uma reação e consiga manter pelo menos o mesmo aproveitamento do primeiro turno, fazendo mais 20 pontos. Termina com 40. O Vasco, em 2015, terminou com 41. Sabe por que terminou 41? Primeiro turno, o Vasco fez 13. Teve o prejuízo de 3 pontos, por erros de arbitragem. Mas, realmente, naquele primeiro turno, o Vasco foi muito mal. Teria feito 16. Isso aí não faria muita diferença. Acontece que no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Vasco fez 39 pontos, só que só levou 28 para casa. Por quê? Porque o Vasco, naquele campeonato, foi tungado só no segundo turno em 11 pontos. Na época, só o Casaca foi o único grupo político do Vasco que denunciou esses erros de arbitragem. E não foi só o Casaca que falou, não. Na política do Vasco foi só o Casaca, mas teve um site, na época era o site placarerrado.com.br. Inclusive o próprio Net Vasco reverberou essa matéria, desse cálculo, desse site Placar Errado, matéria do dia 13/12 de 2015. Título da matéria do Net Vasco. Site mostra que Vasco foi o mais prejudicado pelas arbitragens no Brasileiro e que não cairia se não fossem os erros. E aí, segundo os cálculos deles aqui, mesmo eles não contando os 14 pontos de erro, contando que haviam sido menos erros, o Vasco terminaria em 13º. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso joga por água abaixo essa história de que o Vasco caiu em 2015 por causa dos 13 pontos do primeiro turno. Fez 20 no primeiro esse ano, e se fizer novamente os 20, cai com menos pontos, cai com 40. Faltam 15 rodadas para o Vasco. Para o Vasco escapar do rebaixamento, ele tem que fazer uma média de 1,46 pontos por partida. Esse é o númerozinho mágico. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Não são só as 19 do primeiro turno. E a gente ainda tem que dar graças a Deus e levantar a mão para o céu, porque esse ano o Vasco não foi prejudicado. O Sérgio talvez até possa fazer aí algum tipo de comentário, mas que eu me recorde, o Vasco não perdeu ponto por erro de arbitragem nesse campeonato. E não está precisando. Sabe por que não está precisando? Porque a diretoria já está fazendo esse papel. O que aconteceu em 2015, quando eles perceberam que o Vasco estava reagindo, porque é muita coincidência. O Vasco joga um primeiro turno ridículo, soma 13 pontos, é prejudicado só num jogo, 3 pontos, ok, é uma média que não é nenhum absurdo, não é, qualquer equipe do Campeonato Brasileiro tem aí os seus prejuízos de arbitragem, mas também ganham pontos por erro de arbitragem. E aí, no segundo turno, quando começou a reação, começou a ser roubado. Chegando ao ponto de, nas últimas rodadas, nas 2 ou 3 últimas rodadas, vendo a reação do Vasco, se não me falha a memória, foi o senhor Juca Kfouri que escreveu uma matéria dizendo que as arbitragens estavam se sentindo pressionadas a favorecer o Vasco para o Vasco não cair. E aí os outros grupos políticos que se calaram durante todo aquele ano, durante todo aquele campeonato, e não falaram nada, aí tardiamente, 1 ano e meio, 1 ano depois, falaram, realmente o Vasco foi prejudicado, mas o respeito não voltou. Quer dizer, tudo é política. Por que eles não esqueceram a politicagem
lá em 2015, e denunciaram os erros de arbitragem. Não, esperaram o Vasco cair, o Vasco ser prejudicado, só o Casaca gritar sozinho, para depois, não, realmente o Vasco, emitiram até a nota oficial, o Vasco foi prejudicado sim, mas o Vasco foi prejudicado porque o respeito não voltou. E tá aí, ó, o respeito voltou, nessa direção aí, as arbitragens, a comissão de arbitragem não se vê nem na necessidade de prejudicar o Vasco, até porque para eles é interessante esse Vasco, esse tipo de Vasco, esse Vasco comandado por um inerte, por um omisso, por um incompetente. Esse Vasco não faz mal, é o Vasco do sorriso amarelo voltando. Então deixa o Vasco. Aí os comentários, não, dá para o Vasco conseguir aí, ainda dá para sair desse buraco. E aí quando a gente for ver, meus amigos, vai ser muito tarde. Queria só lembrar esse ponto, para enterrar de vez essa história, né, desses 13 pontos. Fizemos mais pontos e, meus amigos, a situação é muito pior agora. Vamos falar aqui das divisões de base. Felizmente eu tenho que começar. É tanta besteira que essa direção fala que eu até esqueci de falar no meu boa noite sobre isso. O Sérgio já tocou aí na questão do Wagner e do Pikachu. Agora, um absurdo. Um campeonato em que o Vasco é o atual tricampeão, ganhou em 2015, 2016 e 2017. Primeiro, o Vasco não iria participar da competição. Quer dizer, o Vasco, no início, a direção fez a inscrição, confirmou a participação, aí no meio, quando ia começar o campeonato, quer dizer, tratando o Vasco como um clube de várzea, não vamos mais participar. Não, agora vamos participar sim. Aí começa a participar um jogo contra o Madureira, simplesmente não tem uniforme. Tem um clube aqui em São Cristóvão, o São Cristóvão Imperial. É um clube pequeno, é um clube de bairro. Tem os seus associados lá e tem um time de futsal. Nem o Imperial de São Cristóvão fica sem uniforme para disputar os seus campeonatos. E o Vasco ficou sem uniforme. E ainda emitem uma nota dizendo que o problema foi o roupeiro. Quer dizer, se o roupeiro tem dor de barriga, tem uma caganeira, se o carro dele bate na estrada, não tem uniforme para o Vasco, é isso? Fica tudo na mão do roupeiro, de uma pessoa só. Esse pessoal é incompetente demais, cara. Incompetente demais. E foi o que a gente publicou lá no Twitter. Uma direção que não respeita nem as crianças, que eu estava lendo a matéria do lance e pessoas que estiveram lá testemunharam que as crianças choraram. As crianças saíram chorando e eu fui testemunha de uma situação muito parecida quando meu filho jogava na escolinha do Vasco durante a direção do Banana, a direção Move. Eles marcaram um treinamento à tarde, meu filho estudava à tarde, o Vasco ia disputar um campeonato, ia ter um campeonato interno da escolinha. Eu deixei de levar meu filho para a escola, porque esse treinamento seria um treinamento importante, visando o campeonato. Chegamos lá, os pais com seus filhos, era um verão, esses verões que a gente vê aí no Rio de Janeiro, de 40 graus à sombra. Passa 5 minutos, passa 10 minutos, passa 15 minutos, passa 20 minutos e nada do treino começar. E aí eu vou perguntar para o professor o que está acontecendo, professor Rodrigo. A gente não vai poder começar o treino porque não tem água no clube. Porque está faltando água. E eu falei para ele, para o professor, cara, vamos fazer o seguinte, a gente fala com alguém aí da direção, a gente vai lá fora, em frente ao clube, compra uns engradados de água mineral. Não tem ninguém aqui da direção. Só estavam os professores, eu falei, cara, então a gente junta um dinheiro aqui, os pais falam assim, pô, Rodrigo, eu não posso nem pedir isso, porque tem muito pai aqui que é humilde, é família humilde, pessoal que veio de ônibus, pegou trem, de repente não vai ter dinheiro. Quer dizer, eu até poderia comprar uma garrafa de água para o meu filho, poderia comprar lá, sei lá, 4 garrafas, mas eram 4, 5 categorias. E eu vi no rosto do meu filho estampada a decepção, a tristeza das outras crianças de terem ido lá para esse treino e não ter tido treino, ter que voltar para casa debaixo de um sol escaldante. Eu fico imaginando que essas crianças do Sub-9 passaram, a decepção dos pais terem que, de repente, moram distantes, se deslocam para esse local, lá para o campeonato.
e aí a frustração de você não poder disputar o campeonato, você está brigando pelo tetracampeonato, é o atual campeão. Quer dizer, o Urubu já está com 100% de aproveitamento. A gente vai perder o título para o Urubu? Vai deixar o Urubu ganhar? Vasco, atual tricampeão, por incompetência dessa gente? Nesse caso, o título é o de menos. O pior é o trauma que você deixa nas crianças de acontecer uma situação dessa. Então, quero deixar registrado aqui o meu repúdio pelo que essa direção fez com as crianças do Vasco. Espero que isso não se repita e que a garotada possa ter força aí para poder passar por cima desse problema aí que essa direção está causando. Esse empecilho que é a própria direção. De repente, os adversários nem são tão complicados. Eles têm que passar por cima da direção, da incompetência da atual direção. Bom, vamos lá. Sexta-feira, o Vasco disputando o Carioca Sub-15. Venceu o Macaé por 2-0, gols de Gustavo e Matheus Brum. Na sexta-feira ainda, Carioca Sub-17, o Vasco derrotou o mesmo Macaé por 3-0. Gols de Gabriel Peck 2 vezes e João Carlos. E domingo, mais uma vez, o Freguês, como havia na semana passada, perdido 2 finais, fomos campeões 2 vezes na semana passada, em cima do Freguês. O Freguês colabora, e no domingo agora a gente venceu a Copa VR Sub-13, um empate com o Flamengo na final por 0-0, e nos pênaltis o Vasco se sagrou campeão por 2-0, a campanha dos garotos do Sub-13. Primeira fase, o Vasco venceu o Bangu por 2-0, Atlético Mineiro por 1-0, o Boa Vista por 3-0. Nas quartas de final derrotou o Botafogo por 2-0, na semifinal enfrentando novamente o Atlético Mineiro, empate em 0-0 e vitória em 2-0. Então, parabéns aí para a garotada, essa garotada aí que vai ser o futuro do Vasco, que apesar de ter uma direção que parece não dar muita importância, até porque outra crítica aqui, os resultados de sexta-feira, a notícia só saíram 4 dias depois. Os resultados da base do Vasco no site oficial só saem 3, 4 dias depois. Então a gente só tem informação, e teve um jogo do Vasco na semana passada que só o Net Vasco publicou, porque o site oficial não publicou. Então isso aí mostra bem o descaso dessa direção, se eles não respeitam as crianças. Vão dar alguma consideração, algum respeito ao futebol profissional? Difícil. Pegue aí, Sérgio. Bom, em relação ao que o nosso Rodrigo falou sobre o ano de 2015, ele falou dos 13 pontos para os 16, ali também não é uma grande diferença e tal, mas esses 3 pontos já tirariam o Vasco da Série B em 2016, porque o Vasco precisava dos 14 pontos que lhe foram tomados pela arbitragem, precisava de apenas 3 para permanecer na primeira divisão. E considerando arbitragens justas no Campeonato Brasileiro de 2015, o Vasco teria terminado em 8º lugar. E considerando outras equipes prejudicadas em 14 pontos, por exemplo, Flamengo e Fluminense cairiam naquele Campeonato Brasileiro de 2015 se fossem prejudicados pela arbitragem em 14 pontos. No que tange a questão da base, acho que o Rodrigo já foi bastante claro e preciso. E, de fato, é algo que demonstra como o clube age em relação à sua base, em relação à formação. Vamos agora ao Yuri Gaspar, que vai falar sobre os outros esportes. Bom, vamos começar com o futebol feminino. O Vasco se classificou para o brasileiro, para a final do Brasileirão da Baixada. O Vascão, então, as meninas estão de parabéns, golearam Amigas da Barreira por 7-0. Semana que vem vai jogar a final contra o Colonial. Boa sorte às meninas do Vasco Futebol Feminino. Agora a segunda modalidade é o kickboxing. O Phil Jonathan conquistou 2 vagas, e com isso, 2 vagas para o Pan-Americano do México. Ele que foi medalha de ouro, aliás, bicampeão, e medalha de ouro na categoria Point Fight, e ele ficou em prata na Light Contact. Então, parabéns ao Phil Jonathan, ele garantiu então sua participação na seleção brasileira no Pan-Americano do México. Parabéns pelas medalhas. Boliche, o Vascão também tem bons resultados no Campeonato Brasileiro. Parabéns à galera aí do Boliche do Vasco. Futebol de 7, o Vascão está em 2 categorias. Na verdade, a gente foi campeão, na categoria em cima do F1.
é o torneio Rio-São Paulo, na Arena Axis, lá na Barra. Então, parabéns à galera do futebol de 7, mais conhecido como Expresso 7. E também, falando no futebol de 7, a gente ganhou do Fluminense na estreia, né? E também o Madureira. Então, a gente enfrentou o Flamengo e a gente ganhou por 3-1. Parabéns a essa galera aí. E agora pode continuar, Sérgio. Ok. Vamos então agora às mensagens dos nossos ouvintes. Um último detalhe, o Rodrigo perguntou em relação à arbitragem nesse Campeonato Brasileiro de 2018. A balança está pendendo sem nenhum favorecimento ou desfavorecimento para o Vasco, que foi favorecido e desfavorecido de igual forma nesse Campeonato Brasileiro. Depois eu, inclusive, vejo exatamente as partidas quais foram, mas nada realmente de estarrecedor, nada que modificasse a posição do Vasco no campeonato. Vamos às mensagens dos nossos ouvintes. Augusto Aristides já está aí do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa que é o nosso Casaca no Rádio. Boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e Leonardo Miranda. Estamos a um pontinho da zona da Negola. Campelo, foi para isso que você foi eleito? Você se vangloria de ter tirado o nosso eterno presidente Eurico Miranda da reconstrução de nossa instituição e conseguiu a proeza de desclassificar o nosso time da Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, perdeu o estadual para o Botafogo e agora quer arremessar a instituição novamente na Série B. Fale menos e trabalhe mais pela instituição. Jonas Grajaú, um bom programa a todos. A falta de comando no Vasco já está me deixando preocupado. Já vimos esse filme antes. Move 2 no comando. Gustavo de São Bento, Santa Catarina. Vou ali vomitar um pouco e já volto. Move desgraçando o nosso Vasco. Marcos Filgueira de Ramos, assustado com esse momento do time e semana de jogo. Contra eles surge tudo na imprensa parcial brasileira. Maurício Ceará, estamos juntos, casaca. Pedro de Nova Aurora, de Belfort Roxo. Boa noite, diretoria perdida. Tá na hora de o Eurico salvar o clube junto com o Casaca. Marcelo Gomes dos Santos, erros repetidos de rebaixamento. Estamos em setembro e o Vasco está no quarto treinador. Não tem definidos nem time nem tática. Ainda estamos estreando no time titular de jogadores chamados apostas, perdendo o jogador com a janela fechada e sem blindar crises internas. O Vasco se acostumou a perder e ser goleado. Em 8 meses são 7 goleados. Na metade de 2018, levou mais gols do que em toda a temporada de 2017. Absurdo. Tá aí a mensagem muito pertinente aqui do Marcelo Gomes dos Santos. O Vasco não tem um número exagerado de coordenadores ou funções similares, diz ele. É verdade que o Vasco paga 40% da quantia dos sócios para uma empresa administrar, independentemente da porcentagem, com tantos funcionários e vícios, por que o próprio Vasco não administra isso? Esses comentários no Net Vasco são verdadeiros, isso eu não posso te dizer com toda a segurança, mas tendo essa informação eu passo inclusive aqui no próprio programa Casaca no Rádio, meu caro Marcelo. Mais dele, o treinador de futsal do Sub-15 do Vasco acabou de ser campeão invicto e o cara foi demitido. 3 executivos do Urubu, se referindo aqui ao Flamengo, ganhando mais de 1 milhão no Vasco. É a mensagem dele, é o todo da mensagem dele. Enquanto São Paulo, Santos, além de Atlético... Enquanto São Paulo versus Santos, além de Atlético versus Cruzeiro, fazem seus clássicos domingo em horário nobre, Vasco e Urubu fazem mais um clássico entre eles no sábado. É um claro ato de descrédito do futebol carioca, mas parece que o Vasco e os próprios clubes do Rio não se importam. Até o Botafogo transmite basquete ao vivo via YouTube. Vasco TV não faz isso. Só o Vascaíno acompanha o jogo com toda parcialidade contra o Vasco. Lúcio de Juazeiro, da Bahia. Boa noite, pessoal do Casaco. Estou ligado no programa. Estou muito preocupado com a situação do nosso amado Vasco da Gama. Não merecemos ser rebaixados. Um presidente que não sabe cuidar de nossos jogadores. Um detalhe ainda sobre esse comentário do Marcelo Gomes dos Santos. É verdade, o Vasco atuou contra o Flamengo ano passado, num sábado. O jogo do segundo turno foi num sábado. O jogo do primeiro turno foi num sábado, no Campeonato Brasileiro. E o jogo no primeiro turno deste ano de 2018 também foi num sábado. Então está corretíssimo aí o comentário, uma coisa percebida pelo Marcelo Gomes dos Santos. A última vez que o Vasco enfrentou no Campeonato Brasileiro o Flamengo num domingo à tarde, foi em 2015, no segundo turno, quando o Vasco venceu de virada por 2-1. Continuando, Francisco Silva de Bento Ribeiro. Boa noite, galera do Casaco. Hoje não vou poder estar com vocês ao vivo, mas escuto o programa posteriormente. Estamos juntos. Abraços para todos do Casaco e tem mais. Está muito difícil torcer por esse time do Vasco. Parece que esses dirigentes e jogadores estão fazendo tudo para pôr o nosso amado Vasco na segunda
divisão. Júlio de Fortaleza, boa noite, grande abraço a todos na mesa. Casaca, Marcelo André do Grajaú, boa noite, Casaca. Igor de Vargem Grande, valeu, Casaca. Guto Lucena de Olaria, Casaca. Alexandre Vieira, boa noite. Newton Campos, o que estão fazendo com o meu Vasco? Eduardo Maganha, saudações vascaínas. Pedro Henrique, diretoria amadora, time amador. Fernandes, Júlio Branco tem que sumir do Vasco. Esse safado, mentiroso, amador, enfim, tá na bronca aqui com o Júlio Branco. Marcos Paulo, isso tudo é herança do Eurico, sem dúvida nenhuma. O Vasco na Libertadores é herança do Eurico. O Vasco, deixado na Libertadores como herança do Eurico, foi tomado e levado hoje à posição em que está. Você está absolutamente correto. Houve a herança do Eurico deixada com o time classificado para a Taça Libertadores, classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, numa situação de vencendo 7 partidas fora de casa, como, aliás, poderia ter sido repetido esse ano, que a coisa estaria muito melhor. Para você ter uma ideia, o Vasco faltam 8 partidas fora de casa, e, no caso, se o Vasco vencer 7 das 8, repete aquilo que obteve no ano passado. Então, a herança foi essa. A herança foi deixar o time na Libertadores, a herança foi vencer 7 partidas fora de casa no Campeonato Brasileiro, uma herança... fora as heranças outras que nós sabemos do Vasco ter vencido o Flamengo dobro de vezes no período dos últimos 3 anos em relação à equipe adversária, ter vencido o Botafogo 6 vezes e perdido 1, vencido o Fluminense 5 vezes e perdido 3, obtido um campeonato carioca invicto, no caso um bicampeonato carioca, um campeonato carioca após 11 anos, conseguido o recorde de partidas oficiais invictas da sua história, de toda a sua história. Isso tudo é herança deixada. O patrimônio do jeito que o Vasco foi deixado, novamente jogos em São Januário, os jogadores da base, por exemplo, uma grande herança, o Paulinho, foi uma herança que foi deixada pelo Eurico, uma herança do Paulinho aí com a multa rescisória em 30 milhões de euros. Outras heranças que foram deixadas, quer dizer, a possibilidade de o Vasco ter um patrocínio master todos os anos, 2015, 2016, 2017, o Vasco teve um patrocínio master, infelizmente isso não foi obtido. A herança do Vasco ter passado do período em que o presidente Eurico Miranda ele se manteve presidente do clube, praticamente todo ele com certidões positivas com efeito de negativa, chamada CND, também uma herança que ficou praticamente até o fim da gestão do presidente Eurico Miranda, e deixado uma herança também na justiça, que foi a herança dos quase 30 milhões que o Vasco tem a receber. Foi uma ação feita pelo departamento jurídico da gestão do presidente Eurico Miranda em outubro de 2017, e que, se não houver nenhum erro da direção atual, no caso da direção jurídica atual, o Vasco terá amplas condições de ter esse dinheiro. Enfim, foram várias heranças, você está coberto de razão. Tudo isso é herança do Eurico. Infelizmente, alguns pegam herança, torram herança, jogam herança, queimam herança. Talvez o que tenha sido queimado hoje em São Januário, junto com madeira, junto com tudo o material, tenha sido simbolicamente a herança deixada também pelo presidente Eurico Miranda. Então queimou-se o bicampeonato invicto, o Vasco ganhou, queimou-se a invencibilidade, o recorde de invencibilidade que o clube conseguiu, queimou-se a vaga na Libertadores que o Vasco obteve, queimou-se o dinheiro do Paulinho, o dinheiro de tudo aquilo que foi deixado em relação à possibilidade de se ter dinheiro com relação ao Paulinho, queimou-se talvez aí a questão aliás, o próprio patrimônio, quando você queima a madeira, queima o lixo, você também está ali com o seu patrimônio, do lado do seu patrimônio, inclusive do lado do Campo Anexo, que também deve ser alguma coisa de muito, muito ruim, trazido pela herança do presidente Eurico Miranda. Isso também pode ter sido queimado simbolicamente, como também a herança do CAPES, que praticamente o Vasco não utiliza mais, a herança de um parque aquático novo, do parque aquático novo não, a reforma do parque aquático, melhor dizendo, das piscinas do Vasco, do própria quadra de basquete, o fato de o Vasco ter efetivamente nesse período ganho na base o campeonato estadual como ganhou em cima do Flamengo em 2017, o campeonato carioca sub-17 que o Vasco não ganhava há 15 anos em 2015, tudo herança que é deixada, e uns pegam a herança e transformam e fazem com que essa herança floresça, que consiga aumentar. Outros pegam a herança, jogam tudo pela janela, e esses aí são aqueles que têm no seu comentário o entendimento que você gostaria de ter em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, isso foi o Marcos Paulo, tá aí respondido para você, meu caro Marcos Paulo. Fernando Duarte, tem que haver uma união total de todos, assim o Vasco será imbatível. Concordo plenamente. O presidente o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, teve essa união geral
em suas mãos no início da gestão. Afinal de contas, o grupo Identidade Vasco, que o levou à presidência do clube, no Conselho Deliberativo, junto com uma ação do próprio Conselho de Beneméritos. Digo isso porque a maioria dos beneméritos do Vasco votaram também no presidente Alexandre Campelo. O Casaca não quis absolutamente nada, cargo nenhum, fez a transição absolutamente tranquila e deu todo o apoio ao presidente Alexandre Campelo, até surgir aquela patética nota anterior ao balanço apresentado em 30 de abril desse ano. Enfim, praticamente todos os grupos do Vasco estavam, caso, do lado do Alexandre Campelo, e isso foi simplesmente destruído pelo próprio Alexandre Campelo. Quer dizer, ele não quis a união de todos, ele quis a desunião de todos. O que ele fez? Ele pegou, então, aqueles grupos que estavam absolutamente relegados, e são grupos pífios em termos de Vasco, em termos de quadro social, etc. Pegou esses grupos e juntou, pegou um aqui, pegou outro ali, pegou acolá, e os grandes grupos do Vasco ele simplesmente ignorou. Precisa do Conselho de Beneméritos, embora tenha cometido vários erros em relação a Beneméritos, etc., mas só não implodiu isso também porque chegou em determinado momento que viu que não ia ter outro jeito. E, infelizmente, essa união é a união que todos querem. Acho que o Alexandre Campelo foi o primeiro a impedir que ela viesse a acontecer. Não é à toa que ele é da chapa amarela, seria ele o Júlio Branco, o vice do Júlio Branco, e seria ele, e seria também o outro candidato, o Júlio Branco, com o mesmo discurso raivoso, discurso de perseguição, discurso vitimista, discurso de que o time não prestava, que ia chegar no Vasco, não sabia como é que as coisas estavam. Inclusive o Júlio Branco chegou a dizer isso no dia que se disse presidente do Vasco, que não tinha nada para oferecer, nada em termos prontos de contrato, nada feito, mas que ia tocar sem saber a situação, porque a situação era terrível e tal. E esses grupos eles gostam realmente que não haja união do Vasco. Agora, os grupos que gostariam que houvesse a união do Vasco, infelizmente, eles ficaram numa posição de oposição ao presidente Alexandre Campelo, exatamente porque o presidente Alexandre Campelo fez tudo para que isso viesse a acontecer, meu caro Fernando Duarte. Fabiano da Coelho Moraes da Silva, boa noite, casaquista, salve, salve, Eurico Eterno, saudações Cruz Maltinas, casaca nele sempre. Verdade, Alonso, quem é o neófito fake news? Ninguém conhece, foi o último, verdade, esporte não é bobo, perfeito, Alonso, aí está falando aqui sobre aquilo que o Rodrigo Alonso falou, que diz respeito ao Júlio Branco, que apoiou o candidato, que teve 0,54% de votos no esporte, apesar do Júlio Branco aparecer com uma proposta aí de mais de 120 milhões de euros, alguma coisa assim. Mas enfim, não colou por lá. João Eduardo Futre de Miranda, esse negócio de WO do Sub-9 é verdade? O Vasco está sem comando. Pergunta ele. O Vasco está sem comando. A torcida não está percebendo isso. Estão jogando nosso clube na lama de novo. Sobre o WO, houve uma matéria que surgiu na mídia convencional no mesmo dia, dizendo que a organização do torneio não necessariamente daria o WO, poderia ter o jogo ser remarcado. O problema foi efetivamente o fato em si, porque o fato foi extremamente vergonhoso para o Vasco e evidentemente que atingiu todos que estavam lá, pais, crianças, etc. É uma situação realmente esdrúxula a que viveram aquelas pessoas que estavam lá, enquanto a direção do Vasco pouco se importou com isso, aliás, pouco se importa porque nem tocou no assunto. Pedro Henrique, muita tristeza, como explicar para meus filhos pequenos que estão acabando com o clube. Aí eu teria uma coisa para falar em relação a isso, Pedro Henrique, até porque eu tenho filho pequeno. O meu filho, ele nasceu campeão carioca, nasceu bicampeão invicto. No terceiro ano de vida dele, ele foi para a Taça Libertadores. Os filhos que viveram o Vasco nos últimos 3 anos, a despeito do Vasco ter sido rebaixado em 2015, porque isso pode ser dito pelos pais, porque é absolutamente verdade, o Vasco foi rebaixado em 2015, para os nossos filhos entenderem que o sistema não favorece ao Vasco, que as arbitragens, quando elas pendem contra. E no caso, não pendeu contra, pendeu muito contra, no caso em relação a 2015. Mas o Vasco teve, nesses últimos 3 anos, com exceção de 2018, o Vasco conquistou pelo menos uma taça por ano. O Vasco foi campeão carioca em 2015, campeão da Campeão Carioca e da Taça Guanabara invicto em 2016, campeão da Taça Rio invicto em 2017. Todos os adversários do Rio, por exemplo, os coleguinhas do seu filho, sendo Flamengo, Fluminense e Botafogo, fregueses do Vasco nesses últimos 3 anos. O Vasco bateu seu recorde de invencibilidade em jogos oficiais entre 2015 e 2016, inclusive batendo a marca do Flamengo. A do Fluminense já tinha sido batido muito antes. O Vasco, nesse período, chegou à Taça Libertadores da América, que é aquilo que os outros clubes almejam
ou que a maioria dos clubes almeja quando chega no início da competição, no início do Campeonato Brasileiro, e o Vasco obteve isso. De fato, 2018 está sendo um ano muito ruim, sob todos os aspectos, e o que é dispensar é o seguinte, que não é um passado longínquo, é um passado recente. 2015 a 2017, o Vasco mostrou a sua força e conseguiu efetivamente marcar na sua história com títulos, conquistas e recordes uma nova ideia de etapa do Vasco, que infelizmente foi absolutamente interrompida por essa gestão que chegou para fazer o que está fazendo com o nosso clube até aqui. José Filho, boa noite, vascaínos de raiz. Fernandes, só tem Fernandes aqui. Fernandes, como tem amigos vascaínos que acreditam. José Filho, casaca, guardiões da história do Vasco. Fernandes, chegou ontem, ninguém conhecia, quer ser presidente. Ele está falando aqui do Júlio Brando. Poderia ser do Júlio Brando também, mas tá do Alexandre Campelo, creio eu. Ou pode ser de um ou de outro. Jean Carlos da Cunha, boa noite a todos. Fernandes, domingo, vamos destruir o Urubu na marra. Agora é pensar, vencer o jogo. O Vasco joga em Brasília, é um clássico, e tem que ir para cima, tentar ganhar o jogo para mudar esse quadro. José Filho, o time do Vasco joga igual a cara do presidente, apático, um cara frio e sem cara. Sérgio Inácio da Silva, o Vasco é contra tudo e contra todos, até contra certos torcedores. Perfeito. Inclusive, se você observar, o Vasco, ele vivencia hoje uma situação em que, quando você observa que a torcida do Vasco vai ao estádio, que a torcida do Vasco está de fato apoiando o time do Vasco, há um contraste com aqueles que ficam nas mídias sociais simplesmente deturpando tudo em relação ao Vasco, deturpando tudo em relação principalmente ao elenco do Vasco. Porque a questão é a seguinte, você pode ter uma crítica com relação ao presidente do Vasco, não tem problema. Perdão, você pode eventualmente questionar. Agora, se você vai contra o elenco do Vasco, por exemplo, vou citar aqui o que aconteceu quando chegou Alberto Valentim, surgiu na imprensa, torcedor no aeroporto diz para o Alberto Valentim para não escalar o André Gil, que ele é muito ruim. Isso ajuda em quê? Então, na verdade, existem realmente torcedores do Vasco que jogam para baixo, que jogam um clube para baixo, jogam o time para baixo, que o time não presta, o time é uma porcaria, que o time é muito ruim, e na verdade o que teria que ser feito é o contrário, é elevar os jogadores do Vasco para que eles acreditem mais em si e ao mesmo tempo para que eles tenham por parte da torcida, já que não tem por parte da direção, uma dose de crédito, né? uma possibilidade deles se entenderem como representantes dignos da camisa do Vasco, porque isso muitas vezes faz um jogador que é medíocre jogar muito mais do que o medíocre, o jogador que é ruim passar a ser bom, o jogador que é bom passar a ser ótimo. E isso, de fato, torcedores do Vasco, quando vão às mídias sociais e não levam em consideração esse tipo de situação e simplesmente malham a tudo e a todos, eles, na verdade, estou falando dos jogadores, eles, de fato, acabam jogando contra o próprio clube. Mas sem deixar de esquecer que a direção tem esse papel. A direção não tem feito esse papel, mas tem esse papel. Vamos lá. José Filho, Vasco está jogando de maneira fria e sem cara. Eu acho que é a mesma mensagem, parecida com o Campelo. Edmilson Nascimento, Vasco pelo menos... Não, com o Vasco, pelo Vasco e para o Vasco, juntos em todos os momentos. Agora eu entendi. Perfeita a mensagem aqui do Edmilson Nascimento. Fabiano da Cunha Moraes Silva, sempre casaca, fora Campelo. Agora eu entendi. Sempre casaca, fora Campelo. Volta Eurico, volta Vasco. Luizão, Jacaré do Rio de Janeiro. Minha tristeza não é pelas derrotas, mas sim pelo descaso com o gigante. Vejo perplexo o clube do povo que se confunde com a história do Brasil se dissolver aos poucos diante dos meus olhos. Creio na salvação, apesar da realidade mostrar o contrário. Lutem sempre, não deixem os perversos renegarem nossa história. Parabéns, casaca. Caê Fernandes, vida longa ao Eurico. Maurício Canedo, parabéns, casaca. Excelente aula de Vasco. E tem mais agora últimas mensagens aqui. Vamos lá. João Eduardo Futre de Miranda. Sou a favor da campanha. Sérgio Filhos para vice de futebol. Suas análises são precisas. O Vasco precisa da sua ajuda. José Filho, presidente fraco, sem comandar. Não sei comando, no caso, ele quer dizer. Omisso apático. Eduardo Maganho, o Vasco trocou vinho por mijo. Maurício Canedo. Graças a Deus existe o casaco para mostrar a verdade e defender o Vasco contra esses abutres. Esse é o verdadeiro Vasco raiz. A mídia está adorando ver o Vasco no comando de um presidente omisso. Por isso que não critico o Campelo. Afinal de contas, esse é o Vasco que nossos rivais gostam. Fabiana da Cunha Moraes Silva, presidente do quiosque.
diz ela aqui. José Filho, presidente virtual, twitteiro. Rafael Furtado, esse presidente vive um mundo paralelo. Quando acordar será tarde. A inação é sua marca, afinal. Fabiano de São Gonçalo, Vasco da administração Eurico 2017. Terminou o brasileiro em 7º lugar e garantiu vaga para a Libertadores. Manifestações dos bovinos sobre esse feito. Time de merda, é uma vergonha. Vasco terminar o brasileiro em 7º, fora Eurico, mu. Vasco da administração Campelo 2018. Está em 16º lugar no brasileiro, dando passos largos para a zona de rebaixamento. Manifestações dos bovinos sobre essa tragédia. Não há manifestações. Não há mugidos e bateção de casco. Preferem assistir e aceitar essa posição de submissão do Vasco totalmente calados. Diante desses fatos ocorridos, só há 2 opções por parte dos bovinos euricófobos: vergonha ou cinismo. Afinal de contas, quem cala diante dessa vergonha consente, pois no fundo sabem muito bem que fizeram merda pedindo a saída do Eurico. Onde estão as invasões de campo, as vaias, os protestos, etc? Os gritos de fora Eurico. Cadê esses mesmos filhas da pi que nos fizeram perder inúmeros mandos de campo? Essa torcidinha modinha que só sabe agora cantar que o sentimento não para, que o gol do Juninho é sensacional, vão cantar para o Canal 100 ou vão cantar para o Museu do Futebol. Hipócritas, safados, politiqueiros. José Filho, foi um absurdo ele ter tirado o Álvaro da base. Isso daí é indiscutível, José Filho. Isso é indiscutível. Um dos maiores absurdos dentro do que foi feito no Vasco, no aspecto prático, foi tirar o Álvaro. Todo o trabalho que foi feito de 2015 a 2017 foi a reconstrução da base absolutamente clara. Isso daí só trouxe frutos para o Vasco, inclusive para a própria direção atual. No caso, com relação ao Paulinho, lembrando que ela teve também o Evander e nela própria, numa questão de confusão em mídias sociais, ela própria queimou o Evander na figura do seu presidente, vice-presidente de futebol, enfim. Maurício Canedo, falou tudo. É a velha mania do Move em querer jogar a incompetência deles na conta dos outros. Eles fazem as cagadas e jogam a culpa no Eurico. Maurício de Volta Redonda, parabéns, casaco. Vocês deram uma aula máxima sobre o Vasco. Saudações vascaínas. Marco Túlio de Jardim Botânico. Boa noite, rapaziada. Sérgio colocou muito bem a questão atual do Vasco, concordo muito com ele. Agora, com esse presidente, da maneira como ele não está enxergando as coisas, vou te dizer que vai ser muito complicado. Grande abraço a todos, estamos juntos, sou casaca. Vasco. Felipe do Alto do Mateus. Boa noite, amigos, na escuta do programa. Me acorda em 2020. Espero que até lá o clube sobreviva. Vai sobreviver, claro. O Vasco tem tudo para sair dessa situação. Agora, esse tudo para sair dessa situação pode ser nada se não houver a percepção de que estamos nessa situação. Não pode a direção do Vasco achar que isso é uma situação absolutamente normal, corriqueira, diante de uma realidade em que o Vasco foi pego, classificado para a Taça Libertadores da América no ano de 2017. Bom, vamos então ao recado final dos nossos comentaristas, iniciando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio, Yuri, família vascaína, amigos casaquistas. Mandar um abraço aqui para o pessoal dos grupos de WhatsApp, Família Casaca, Verdade do Eurico, o Casaco Oficial. Mandar um abraço aí para todos que também estão aí no chat e participarem e ouvir aí o programa na noite de hoje. Vou pedir para o pessoal aí que ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal, no YouTube. Clica lá no like, no dedinho para cima, curtir, e ativa o sininho para sempre que o programa começar, você ser avisado pelo aplicativo do seu smartphone. Bom, quinta-feira, Chapecoense entra em campo, e se eles conseguirem uma vitória, o Vasco já entra no Z4. Temos um jogo aí sábado às 19 horas contra o Urubu, jogo fora de casa, podemos assim dizer. E vamos torcer para o Vasco vencer. Eu acredito até que por ser um clássico, existe um equilíbrio. A gente já viu o Vasco em momentos com uma equipe inferior, ou então abaixo na tabela do Urubu, e conseguir vencer. Clássico, a gente não pode dizer que o resultado já está de véspera, porque realmente pode acontecer de tudo. E essa é a minha esperança, que no clássico os jogadores despertem, mostrem algum tipo de vontade que a gente não está vendo do Vasco nesses últimos jogos. E aí, novamente, lembro que isso acontece influenciado pelo marasmo que vem de cima, pela inércia que vem de cima, pela omissão. Acho que os jogadores nesse clássico, pelo menos para dar uma alegria ao torcedor do Vasco, que nesse momento está até anestesiado, a gente está vendo uma torcida ficando mais ou menos igual aos jogadores em campo, já não estão nem mais sentindo tanto as derrotas. A gente viu aí a manifestação que há tempos atrás o Vasco
como aconteceu lá naquele jogo contra o Flamengo em São Januário, quando perdeu num jogo extremamente equilibrado. O Vasco perdeu e a gente viu o que aconteceu, e hoje a gente vê que a torcida já não está tão exigente, por assim dizer. Vieram lá 7, 10 pessoas fazendo uma manifestação. Mas, enfim, vamos lá, vamos partir para cima do Urubu. Nós temos que vencer de qualquer jeito. E vamos pegar uma tabela dificílima, como o Sérgio falou aí. São 9 jogos contra equipes que estão na parte de cima da tabela. 6 jogos com equipes que estão na parte de baixo, sendo que desses 6, se não me falha a memória, são 3 ou 4, vou confirmar, mas são 3 ou 4 fora de casa, onde o Vasco ainda não conseguiu vencer. Vai ser difícil, mas o Vasco é sempre assim, então vamos tentar reverter aí com a força da camisa. Boa noite a todos. Lembrando, o Rodrigo falou sobre o Vasco Flamengo ano passado em São Januário, que o Vasco nessa partida foi prejudicado pela arbitragem com um pênalti não marcado cometido pelo Everton Ribeiro, um cruzamento do Nenê no primeiro tempo. A partida estava 0-0, botou um mãozão na bola dentro da área, o juiz não deu pênalti, e o Vasco acabou perdendo a partida por 1-0. O Vasco que foi prejudicado pela arbitragem, não em 14 pontos como em 2015, mas apenas em 7, digamos assim, apenas entre aspas, em 2017. Recado final do Campeonato Brasileiro 2017. Recado final do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína, boa noite a todos os casaquistas. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos no Casaca no Rádio ao vivo. Agora são 11h21 da noite e é torcer, né, gente? Torcer, pedir para a galera lá de Brasília, Vasco, que compareça ao estádio, deem aquele apoio e que o elenco se una em nome da camisa, da nossa torcida, de todos nós, da história que o Vasco representa no futebol mundial e que a gente consiga esses 3 pontos contra o nosso freguês de caderno e Flamenguinho. Pelo menos freguês na época, o Eurico Miranda, presidente Eurico Miranda sempre foi. E vamos ver aí como é que está esse presidente aí, omisso aí, que não consegue resolver nada. Então, boa noite a todos, até terça-feira que vem. E lembrando que a torcida do Vasco em Brasília, ela deve ter todo o respeito por nossa parte, porque ela vai em massa, com certeza, nesse jogo com o Flamengo. A torcida do Vasco em Brasília, muitas vezes, ela vai muito mais do que a torcida do Rio. Vai. O que nós questionamos é em relação ao 50-50, numa circunstância em que o Flamengo fica sendo favorecido, pelo que já foi explicado. O Vasco 50-50 no Maracanã, e a distância foi muito grande, a torcida do Vasco não foi. E 50-50 em Brasília, nesse momento, com a situação melhor que o Flamengo tem na tabela, há, obviamente, uma possibilidade grande da torcida do Flamengo ser maior. Se o jogo fosse no Rio de Janeiro com 90-10, independentemente da situação do Flamengo, no segundo turno o Vasco teria uma torcida muito maior do que eles no estádio, e no primeiro turno seria exatamente o que aconteceu se fosse 90-10 a favor do Flamengo. Vamos torcer, o Vasco pode reagir, esperamos que reaja, e que de cima, na parte de cima da direção de futebol do Vasco, haja mudanças para que as coisas realmente possam melhorar. Deixo aqui um beijo à dona Helene de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.